Nos 40 anos do Mineirão, o Terra de Minas conta histórias sobre o futebol em Minas Gerais. No programa de hoje, vamos lembrar os primeiros jogos, os tempos de elegância nos estádios, recordar o nascimento e glórias de times mineiros e craques que ajudaram a escrever essa história. Há 40 anos, o Mineirão embala os sonhos dos apaixonados pela bola. Mas o futebol chegou ao Brasil muito antes disso. Foi trazido em 1894 por Charles Miller. Belo Horizonte nasceria 3 anos depois. O que se tem notícia é que a primeira bola chegou aqui em 1904, através do Vitor Serpa. Vitor Serpa não só trouxe a primeira bola, mas ele também criou o primeiro time de futebol, chamava-se Esporte Clube. Aos poucos foram se criando outras equipes. Tinha alguns bares aqui em Belo Horizonte, como o Bar do Ponto, que tinha um quadro negro. Aí os times colocavam lá o nome do time, esperando aparecer um adversário para colocar o nome do time também. Aí quando colocava, que eles iam sentar para conversar, para combinar o jogo. No começo nem tinha trave. A trave foi uma coisa que demorou um pouquinho. No começo ainda era marcação de pedra. Em 1908, o futebol mineiro ganhou 2 novas forças que se tornariam tradicionais. Em Nova Lima, nascia o Vila Nova. Em Belo Horizonte, aqui, em volta do coreto do Parque Municipal, um grupo de jovens fundava o Atlético. Fileto de Oliveira Sobrinho jogou no clube pouco depois de sua criação. Era ponta direita dos Velozes, conhecido como o menino da carreira louca. Eu sou de 1906. Eu tinha 2 anos quando o Atlético foi fundado. É muito diferente. A gente ganhava lá só a camisa, a chuteira e comprava a pulsa da rede. O atleticano de 99 anos jogou no time de 1912 a 1923. Seu Fileto se lembra dos campos vizinhos de Atlético e América, o que causava uma certa confusão. Tinha um campo, 2 campos, divididos com um negócio meio assim, dividindo, nós jogávamos de um lado, o América jogava do outro, treinar, jogar não treinar. A bola do campo caía do outro, assim. O futebol começou a ter times organizados, uniformizados, aprontados em 1915, resolveram criar a primeira liga. E houve o primeiro campeonato, que participou o América, o Cristóvão Colombo, o Atlético, o Iali. Aqui está, para a satisfação dos assistentes, os momentos iniciais que precederam a uma renhida partida de futebol no campo do América. Olhem só o garbo desses jovens desportistas, prontos para derrotar a equipe rival. Naqueles primeiros anos, o América era praticamente imbatível. 10 vezes seguidas campeão mineiro. Em 1925, a superioridade americana chegava ao auge. Decacampeão mineiro. O que podia tirar o título do América era o Atlético, porque ele era uma equipe forte também, muito forte até. A América me vende de 3-1, de acordo com os jornais da época, e traduzindo para o atual, fora o baile. O Atlético era para ter tomado de 5 ou 6. Os outros times se apavoraram. Na segunda-feira, todos foram à Liga Mineira e pediram exoneração, desistiram do campeonato, abandonaram simplesmente. E como a América foi o único clube que não abandonou o campeonato, se tornou campeão. Uma outra força do futebol mineiro nascia da colônia italiana em 1921. O Palestra Itália foi um clube fechado e por isso tinha uma torcida pequena, que era só a colônia. Depois, mais tarde, que ele foi se abrindo ao público e depois de se chamar Palestra Mineiro e Ipiranga, acabou se chamando Cruzeiro por causa da Segunda Guerra Mundial. Todos os clubes no Brasil que tivessem nomes alemães ou italianos foram obrigados por Getúlio a mudar o nome. Nem a colônia italiana imaginava as conquistas e alegrias que viriam anos mais tarde.
Depois do intervalo, lembranças dos tempos românticos do futebol na capital e os jogos que ficaram na história. Fala sobre futebol. Agora vamos lembrar jogos históricos e tempos românticos, quando os clubes elegiam misses e os torcedores vestiam terno para ir ao campo. Salim Salum frequenta estádios desde criança. O americano de 87 anos testemunhou capítulos curiosos da história do esporte em Belo Horizonte. O primeiro jogo que eu assisti foi América e Flamengo, onde é o mercado municipal. O Flamengo era o maior time do Brasil, tinha Moderato, aqueles jogadores, e eles bateram no América 8-1. E eu assisti esse jogo. Não existia naquele tempo liga de juízes, não havia juízes em Belo Horizonte. Quando julgava Atlético Cruzeiro, Atlético América, um diretor de cada clube saía nas arquibancadas: ô fulano, quer apitar o jogo? Ah, não, coisa e tal. Depois veio a fase Metaluzina, Meridional, e o clássico Memé era Meridional e Metaluzina. Era um clássico pequeno, chamava Memé. A era romântica do futebol em Minas viveu um segundo momento marcante na região hospitalar de Belo Horizonte. Aqui, nos arredores da Praça Hugo Werneck. Um pouco mais abaixo ficava o estádio da Alameda, do América. Hoje, com um movimento intenso de carros. Na época, com as caminhadas a pé, o chamado footing. Vejamos naquela época uma festa no Campo do América. Aqui estão meninas e escoteiros que se aprestam para um brilhante desfile. Terno, chapéu e bengala. Quando saía um bafafá, as bengalas comiam alto lá. Tinha bengalada à vontade. Bengalada. Todos tinham bengala, inclusive eu. Eu era menino e tinha uma bengala. Porque era moda naquele tempo. Chapéu de palha. Todo mundo usava chapéu de palha. Naquelas brigas eles torravam o chapéu de palha. Coisa de doido, verdade. Ó, quebrou o chapéu dele. Era chapéu de palha, aquele branco. Cheguei a usar também. É dessa época o surgimento da expressão torcedor e torcedora. Iam ver os jogos, iam ver os atletas, né? A chance de elas verem homem de calção, porque não tinha como ver a perna dos homens, né, se não fosse essa oportunidade. E viam o jogo torcendo os lencinhos. Aí se criou a expressão torcedora. Depois passou também, né, todas as pessoas que viam o jogo se tornaram torcedoras, mas a expressão porque elas torciam os lenços nervosas, né, quando o time delas estava atacando. Naquele tempo, as moças todas frequentavam o futebol. E havia um concurso de Miss do futebol. E elas todas frequentavam. Quando chegava, todo mundo abria o lugar para sentar. Era uma coisa majestosa naquele tempo. Dona Laís Stanislau era uma delas. Eu guardei o time daquela época. Osvaldo, Chiquinho, Evandro. Cordeiro, Brante, Mário Gomes. Geraldino, Saide, Jairo, Mário e Cunha. Osvaldo, Chiquinho, Evandro. Cordeiro, Brante, Mário Gomes. Geraldino, Saide, Jairo, Mário e Cunha. Dona Laís foi uma rainha do Atlético que venceu as rivais num concurso e se tornou a rainha dos esportes. Não tinha nem ônibus para o Atlético. Não tinha ônibus, não. Ou a gente ia de automóvel ou ia a pé. Era ótimo. Quando a gente ia a pé, eu preferi. Porque a gente descia aquele bando de moças, a gente ia rindo pelo caminho, sabe? Subindo, porque nem calçamento não tinha, gente. Pelo amor de Deus, não tinha nem asfalto ainda. E demos tantos anos atrás, né? Mas esse tempo era maravilhoso. Belo Horizonte tinha 100 e tantos mil habitantes. Era a nata da sociedade que frequentava o campo de futebol. A maior parte mesmo lá também era estudante, mesmo que jogava, sabe? Era todo estudante. Estudante de medicina, estudante de engenharia, estudante de direito. A maior parte medicina. O futebol crescia em Minas e os estádios ficavam pequenos para a paixão dos torcedores. O Brasil iria sediar uma Copa do Mundo em 1950. E para o prefeito Otacílio Negrão de Lima, Belo Horizonte não poderia ficar de fora. Nascia
o Independência, aqui no bairro do Horto, no lugar onde antigamente existia um lixão. A Copa do Mundo veio 3 jogos internacionais para cá. O Uruguai ganhou da Bolívia 8-0. A Iugoslávia ganhou da Suíça 3-0. E os Estados Unidos ganhou da Inglaterra 1-0. Gol de Guetjean. Era um porto-riquenho naturalizado americano. Fez o gol. Foi uma surpresa geral no mundo inteiro. Não foi só no Brasil. O mundo inteiro. Como os Estados Unidos não tinha futebol, da Inglaterra, que era a favorita do campeonato. Uma coisa de louco. Coisa de louco. O Independência assistiu a outros momentos históricos, como o título mineiro do Vila Nova sobre o Atlético em 1951. Responde o alvirrubro, indo seus defensores à meta de Simval, que defende. Foi de Vaduca, o gol que garantiu o título para o Leão do Bonfim. Lito passou a Vaduca, que marca o tempo da vitória. Houve uma falta pela direita, o Lito cobrou, a bola parou no barro e eu cheguei de bico e fiz o gol praticamente de bico. Em 1964, veio da cidade histórica de Sabará o vencedor do Campeonato Mineiro. O Siderúrgica, meu filho, era um clube importante, viu? Porque ele era rico, né? O Siderúrgica mandava seus jogos onde no estadinho do Ó. Para você chegar nele tinha uma ponte. Quando o adversário ganhava, eles fechavam a ponte. Para você sair de lá nadando. O título do Siderúrgica foi o último decidido antes da era moderna do futebol em Minas. Um capítulo que começou a ser escrito há 40 anos. A seguir, do projeto à construção, um grande estádio para a imensa torcida mineira e craques no campo e na cozinha. O nosso programa de hoje conta histórias sobre o futebol em Minas Gerais. Em 5 de setembro de 1965, o Mineirão foi inaugurado. Um projeto grandioso para a época. Mais de 7.000 operários trabalharam na obra. O estádio foi traçado em cerca de 2.000 plantas e pranchas, que hoje seu Wilson Teixeira trabalha para recuperar. Esse desenho foi feito à mão pelo meu irmão, José Teixeira. E eu era auxiliar dele nessa época, auxiliar de desenhista. E ajudei a fazer a maioria dos desenhos do estádio do Mineirão. Nessa época, não existia o recurso de computação para fazer os desenhos, de formas que o projeto inteiro foi desenvolvido nas mãos de desenhistas. Os turnos de trabalho chegavam a quase 24 horas. Com o Mineirão quase pronto, os responsáveis pela construção do estádio não quiseram perder a chance de dar o toque final, de botar a mão na massa. Numa dessas vigas aí, quem fez a concretagem final fomos nós. Cada um pegou um carrinho de concreto, levava lá, colocava na viga, certo? Com a supervisão de quem de direito, que era o encarregado, essa história. O primeiro jogo, Seleção Mineira contra River Plate da Argentina. 75.000 torcedores, renda de 84 milhões de cruzeiros. O primeiro gol, Buglé, Seleção Mineira, 1-0. Os craques da época levavam multidões ao campo. Gênios da bola, comandados por mestres que fizeram história. O maior deles, Tele Santana. O Mineirão transformou-se no maior ponto de encontro, né, da sociedade mineira, né? E de craques e ídolos, como esses aí. A especialidade de Reinaldo no Atlético era balançar a rede.
Piazza era o xerife, o capitão que tomava conta da defesa do Cruzeiro. O meia fez parte de uma geração de ouro, de um time repleto de estrelas, com Raul, Tostão, Nelinho, Jairzinho, Dirceu Lopes, Palhinha, irresistível até para os Santos de Pelé e companhia. Em 1966, o Cruzeiro foi campeão da Taça Brasil, vencendo o considerado melhor time do mundo por impiedosos 6-2, com uma goleada desenhada ainda no primeiro tempo. E 5-0, a gente olhava no placar, indo pro vestiário, olhava no placar e falava assim, não, eu não acredito, eu tô sonhando. É verdade? Não, não. E a humildade também, quer dizer, além do respeito, a humildade que nós tivemos, que eu acho que até foi um pouco exagerado, é que no vestiário, voltando pro segundo tempo, a gente, além do treinador, o diretor chamando atenção, nós também tivemos com gente, não está ganho, 5-0 não estava ganho. Jogo duro, né? Não, falando, não está ganho. Era de fazer atleticano se encantar. Eu sofri inquieto no banco de reserva, porque eu era garoto em 73, 74, eu entrava sempre nos finais dos jogos, e o Atlético sempre tomando pancada, perdendo pro Cruzeiro. Mas valeu uma coisa, Rei. Tem certeza que você sentado ali, você viu muita coisa boa aqui dentro. Claro. E aprendeu. Claro. Depois tentou descontar. Só que aí eu saí fora. A geração de Piazza passou o bastão para a de Reinaldo, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo, com jogadas geniais. Gols de placa. Reinaldo se tornou rei. Aí ele tocou a bola, Piazza. A bola veio devagarzinho no campo. Eu olhei assim, ó. E ó. Aí a torcida. Rei. Reinaldo é esse rei. O Mineirão, aliado do futebol no estado, viveu também seu momento de adversário, do lateral Nelinho, que aceitou o desafio de mandar uma bola para fora do estádio. Eu peguei a primeira bola aqui na mão, aí deu um chute igual o goleiro faz, né, quando chuta para frente. Aí ela subiu, bateu no primeiro refletor lá, no refletor antigo, não? E eu falei assim, pô, é mole, né? Dei azar nessa. Aí fui na segunda, chutei, ela ganhou em altura, mas não ganhou em direção. A outra chutava, ganhava a direção, mas não ganhava a altura. E aí o tempo foi passando, mais ou menos uns 50 chutes já, eu já estava desistindo, era uma sexta-feira, tinha um jogo, um compromisso sério no domingo. E aí quando eu já estava pensando em desistir, eu dei um chute e aí acabei acertando. Por causa disso, não pude treinar no sábado, porque meu dedão ficou inchado, muito inchado. E aí fiquei me recuperando para poder entrar no domingo e jogar pelo Cruzeiro. Vencido o gigante de concreto, Nelinho parte para um desafio fora de sua área. No almoço com os amigos, Nelinho lembra histórias do Mineirão, que além de Atlético e Cruzeiro, teve o América, campeão em 71, 93 e 2001. Em 2002, foi a vez da Caldense. E neste ano, do surpreendente Ipatinga. O estádio se renova, como os sonhos que balançam os corações desses meninos. Eu quero ser um jogador profissional. É isso aí! Aê, galera! Ou desses, já realizados. Às vezes você fala o sonho, que é uma realidade, mas a gente custa acreditar. O Terra de Minas de hoje fica por aqui. Visite a nossa página na internet para rever o programa e enviar sugestões para a produção. O endereço é www.globominas.com/Terra de Minas. Uma boa semana para todos vocês e até o nosso próximo encontro, no fim de semana que vem.